Gostaria de falar sobre a revolução do culto doméstico. Sabe, queridos, está acontecendo uma silenciosa, mas muito poderosa revolução na família de muitos cristãos ao redor do mundo. Milhares já estão começando a praticar o culto doméstico, que faz uma grande diferença na casa do cristão. É impressionante. É impressionante. Demorou para cair a ficha, mas muitos cristãos estão começando a entender que Deus não tem netos. O que eu quero dizer por isso? Deus não tem netos. Sabia disso? Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Para a pessoa que vai entregar a vida a Jesus, a Bíblia fala em João capítulo 1 versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas só porque eu sou filho de Deus, não quer dizer que meus filhos automaticamente vão ser filhos de Deus. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então eles vão ter que ter a experiência deles com Deus. E isso não vem automaticamente. Isso não é fruto, escuta bem o que eu vou dizer, isso não é fruto do acaso. Não. Seus filhos seguirem a Jesus fielmente não é fruto do acaso. Isso é algo que você tem que planejar, que você tem que se esforçar, que você, papai, que você, mamãe, tem que cooperar com Deus para garantir que os seus filhos vão seguir fielmente ao Senhor Jesus. Isso não é fruto do acaso. Muitos pensam: não, porque eu congrego fielmente, porque eu sigo Jesus fielmente, meus filhos automaticamente vão fazer o mesmo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Olha o que a Bíblia ensina em Provérbios capítulo 22 versículo 6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, ele nunca vai se desviar. Se o pai, se a mãe fizer a parte dela de realmente instruir a criança, ela nunca vai se apartar dos caminhos santos de Deus. Por isso que eu, como pai, eu levo isso tão a sério. Eu sei que a responsabilidade é minha. A igreja tem bons programas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Isso é muito bom e a igreja tem que ter mesmo, e tem que cuidar bem e discipular bem. Mas eu sei que, como pai, a responsabilidade principal é minha, de garantir que meus filhos vão seguir fielmente a Jesus. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, precisa assumir essa responsabilidade. Você às vezes vê uma família tão ajustada, todos seguindo a Jesus, todos vindo, congregando aqui juntos. Você talvez pense que isso aí foi uma bênção que Deus deu. Realmente foi uma bênção que Deus deu. Tudo é graça de Deus. Mas não pensa que isso veio automaticamente. É porque aqueles pais estão sabendo investir. Aqueles pais, aquele pai, aquela mãe estão sabendo ser exemplos, estão sabendo trabalhar com seus filhos. Então isso é muito, muito precioso e muito importante. Eu gostaria que você também notasse esse versículo na NVI. Olha o que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Mas olha, você que tem que ter esses objetivos. Essa é sua responsabilidade, de instruir, de levar a sério isso. Eu tenho visto isso na minha própria experiência como filho. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho da nossa família junta é num culto doméstico, sentado numa roda, orando, lendo a Bíblia, cantando, eu pequenininho lá cantando, o meu pai tocando violão. Eu me lembro, são experiências assim inesquecíveis, tão agradáveis. Meus pais instruindo a gente a palavra de Deus, a gente decorando o versículo juntos, são momentos inesquecíveis. Meu pai e minha mãe levavam isso tão a sério. Meu pai orava tanto por nós. Ele sentava, olhava nos nossos olhos e instruía a gente com a palavra de Deus. Porque meu pai tinha uma fé muito viva, que todos os filhos dele, desde pequenos, não somente iam seguir Jesus, mas iam também servir ao Senhor Jesus.
E sabe que é verdade, todos nós ainda pequenos entregamos a nossa vida a Jesus. E todos os 5 filhos, eu sou o caçula, todos se tornaram missionários tempo integral, para a glória do Senhor Jesus. O meu irmão Lucas na Amazônia, minha irmã Ângela também na Amazônia, a minha irmã Rebeca, a pastora Rebeca, é a esposa do pastor Paulo Jeff, que são os líderes da Missão Paz. O meu irmão Timóteo é pastor e missionário de uma grande igreja, na realidade várias igrejas lá no Japão. Então todos nós temos servido ao Senhor Jesus. Aí o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, ele teve 4 filhos. Todos estão servindo fielmente a Jesus. A filha mais velha dele, a Sara, ela é envolvida até o pescoço numa igreja lá em Colorado, nos Estados Unidos, trabalhando juntamente com o marido dela, juntamente com a família. É muito bonito. Na obra de Deus ela está trabalhando. Também a outra filha do pastor Lucas, a pastora Esther, é casada com o pastor Aaron. Os dois são pastores da Igreja da Paz de Chicago, uma igreja da paz latina que começou agora recentemente lá na cidade de Chicago, né, nos Estados Unidos. É tão lindo ver eles atuando. O Josias é um grande missionário, filho do pastor Lucas também, com a sua esposa. A esposa dele é uma americana, tudo delicada, mas eles sentiram um chamado de trabalhar com os ribeirinhos. Eles não estão nem morando em Santarém, eles estão morando lá no interior, no ribeirinho mesmo, à beira do rio, numa casa que eles fizeram lá para eles, à beira do rio, e trabalhando nos ribeirinhos. O Josias e a sua querida esposa, né, a Jennifer. Também o Isaías, que é o caçula do meu irmão pastor Lucas, também ele e a sua esposa, eles casaram agora recentemente. Eles nunca tinham beijado. O primeiro beijo que eles deram foi no dia do casamento, né? Muito puros, muito santos, mas todos os dois são muito modernos, sabe? São jovens que gostam de esportes radicais. O Isaías é um surfista de primeira categoria, e outros esportes radicais. Tanto ele como ela gostam muito desses esportes radicais, praticam muito. E os dois agora estão levantando mantenedores lá nos Estados Unidos, porque eles vão vir agora em janeiro, se Deus quiser. Sabe para onde? Para Fortaleza, para serem missionários tempo integral, para ajudar os jovens a ganhar os surfistas para Jesus. Eles vão trabalhar aqui nessa igreja como missionários, para a glória de Deus. Amém? Que coisa linda que Deus está fazendo. E tem mais. Os filhos, todos os 4 filhos da minha irmã, pastora Rebeca, e meu cunhado, o pastor Paulo Jeff, todos 4 envolvidos até o pescoço na obra de Deus, né? A mais velha, a Ruth, ela é missionária lá em Santarém. O marido dela, o Natanael, ele é maestro de orquestra mesmo, tem seu mestrado em maestro, e além disso ele é muito especialista. Ele não somente sabe tocar todos os instrumentos de uma orquestra, mas ele sabe compor para todas elas, e ele é um grande maestro. Inclusive ele está ajudando agora no CD poderoso que Santarém vai estar gravando. É uma coisa muito poderosa. Ele tem um dom, um talento. Ele compõe cada músicas lindas e para a glória de Deus. E ele está sonhando em ajudar quando for para começar a grande igreja da paz em São Paulo, né? O pastor Cirilo já falou que ele quer mudar com a família para ser o pastor de louvor e adoração. E o Natanael com a Ruth o Natanael vai ser o líder da grande orquestra, né, musical, sinfônica, espiritual, que vai ter lá para a glória de Deus. Que coisa fantástica. Então, a outra filha da pastora Rebeca, a pastora Beth, ela é casada com o pastor Bruno, lá da Igreja Plenitude em Cristo, em Barueri, São Paulo, né? O pastor Gumber já pregou aqui, um Tadel, foi tão poderoso, tão impactante. Nós também temos visto, eles também ainda têm mais 2 filhos, né? O Paulinho é um missionário tempo integral, sabe aonde? Aqui em Fortaleza, né? Inclusive está lá em cima filmando nesse momento essa mensagem. Paulinho é um homem de Deus, tem vindo aqui para se dedicar na obra 100%, ajudando pessoas. Ele vai estar organizando todos os DVDs e CDs e livros e pregações, e se Deus quiser vamos estar divulgando isso, distribuindo em todas as livrarias do Brasil, espalhando a palavra de Deus poderosamente. Amém? Para o Paulinho que está lá em cima, dê uma forte salva de palmas por Jesus. E a caçula
da pastora Rebeca, sabe onde ela está? Está no Japão nesse momento, na obra missionária lá, ajudando meu querido irmão, pastor Timóteo. Então é muito lindo ver todos os filhos envolvidos até o pescoço, trabalhando para Jesus. Mas eu volto a repetir, queridos, pergunta para qualquer uma dessas famílias que eu mencionei, os meus irmãos, meus pais, todos eles vão te dizer a mesma coisa, que um dos aspectos mais importantes para que a família toda tivesse dessa forma tão envolvido na obra, tão cheios de Jesus, é o culto doméstico. É o culto doméstico. Eu estou convencido, preste atenção no que eu vou dizer, que uma das estratégias e uma das ferramentas principais para evangelizar seus filhos, para discipular os seus filhos, para treiná-los e ensiná-los na prática princípios morais, princípios éticos, princípios da palavra de Deus, é o culto doméstico. Pergunta para qualquer família que tem uma família super vitoriosa, você vai sempre ficar sabendo que normalmente aquela família praticou fielmente o culto doméstico. O culto doméstico. Agora, eu não sou tão ingênuo de pensar que o culto doméstico em si sozinho servirá de uma panaceia para cuidar de todos os problemas da família. Não é. Eu entendo que existe mais do que o culto doméstico. Não adianta só ter o culto doméstico e não vivenciar o evangelho nas outras horas do dia com a sua família. Mas o culto doméstico, sem dúvida, é uma das ferramentas mais poderosas que existe para a glória do Senhor Jesus. Agora, eu gostaria de falar então em primeiro lugar sobre a importância do culto doméstico. Em primeiro lugar, é importante porque é questão de prioridades, irmãos. Quem é o mais importante na nossa vida? Deus. Depois de Deus, qual é o mais importante na nossa vida? Nossa família. Agora, você coloca os dois juntos, Deus e família, o que dá? Dá em culto doméstico. É isso. Culto doméstico é o quê? Colocando Deus em primeiro lugar, família em segundo, os dois juntos, resulta um culto doméstico. Culto a Deus com a família. Não é verdade? Então é uma questão de prioridades. Vocês estão lembrados, no começo do ano nós demos um folder para vocês sobre os alvos de 2009. Foram os alvos para a sua vida e tudo que era para você orar e colocar, e alvos da igreja que Deus tinha colocado em nosso coração como alvos importantes que Ele queria implantar na nossa igreja durante o ano 2009. Vocês estão lembrados desse folder? Né? 2009, ano da oração como estilo de vida. Vamos ver aqueles alvos principais na vida espiritual da igreja. Olha só. Primeiro, intensificar a vida de oração individual, o TSD, o tempo sozinho com Deus. E o segundo era o quê? Intensificar a prática do culto doméstico nos lares. É por causa dessa palavra que Deus nos deu, que toda a igreja deve estar praticando o culto doméstico, que eu estou trazendo essa mensagem, porque eu creio que, em nome de Jesus, Deus gostaria de ver isso acontecer na sua família, no seu lar, o culto doméstico, para a glória do Senhor Jesus. Outra razão que é importante, o culto doméstico, é porque é uma oportunidade de investir tempo de qualidade. Às vezes você ouve uma família falar: não, vou tirar tempo com a minha família, e eles vão só brincando, vão para a praia, vão assistir um DVD juntos. Isso é bom e deve fazer isso com sua família, viu, gente? Deve fazer essas coisas, mas você está assistindo um DVD junto, você não está olhando bem nos olhos do seu filho, ministrando na vida dele. É bom assistir DVD junto, é bom ir para uma praia juntos, mas também é importante você sentar numa roda e olhar bem nos olhos do seu filho, fazer perguntas sobre a Bíblia, ouvir os anseios do coração dele, ver se ele entende, faz pergunta para ver se ele está compreendendo como praticar aqueles princípios da palavra de Deus. Isso é de valor inestimável, inestimável, é de grande importância. Outra razão que é importante o culto doméstico é porque é um tempo de crescimento espiritual. Em primeiro lugar, seus filhos vão crescer em conhecimento bíblico. Eu vi, por exemplo, meus filhos, para a glória de Jesus, eles estudam em escolas evangélicas, e sempre os professores têm falado: impressionante como seus filhos conhecem tanto a Bíblia,
conhece todas as histórias bíblicas, sabe responder, ganham notas tão boas na palavra, nas aulas, nos cursos sobre Bíblia. Mas é porque em casa a gente vai inculcando, vai ensinando. Eles estão crescendo em conhecimento bíblico. A Bíblia fala: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu já estou ajudando meus filhos a garantir um futuro de sucesso, porque a Bíblia fala: medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e em tudo serás bem sucedido. Olha só que bênção para poder garantir o sucesso para a vida dos seus filhos. Mas não é só crescimento em conhecimento bíblico, é conhecimento na prática da palavra, porque no culto doméstico nós ajudamos muito nesta área de praticar a palavra, nos detalhes, no dia a dia, em formas bem palpáveis e práticas. Também é o crescimento nas disciplinas espirituais. O filho aprende a louvar a Deus, aprende a adorar, aprende a manusear a Bíblia, aprende a orar, a falar com Deus, porque um após o outro vai orar lá. Então isso é muito importante. Também é crescimento no preparo ministerial. Nem todo ser humano tem chamado para trabalhar tempo integral na obra de Deus, para ser um missionário, um pastor. Mas todos, sim, têm um chamado para ser um missionário. Igual o Dr. João Neto, é um grande missionário lá no hospital. A irmã Socorro é uma grande missionária na escola, né? Que ela dirige, que ela é dona de uma escola de tanto sucesso. Ela é uma missionária lá, ela fala de Jesus. Então, lá no avião da Gol, né, quando o nosso querido irmão aqui, o Douglas, vai estar pilotando aquele avião, com certeza ele vai estar usando formas sábias de falar de Jesus, né, para outros pilotos, para outros comissários, né, repartindo o amor de Jesus. Isso é tão lindo, ver esse tipo de amor, de fé, de vitória. Coronel Paulo Simões aqui, né, como ele usa lá na polícia, como ele evangeliza, toda hora ele está evangelizando, falando do amor de Jesus. Eu poderia falar de tantos aqui, que estão usando a sua profissão como um verdadeiro palco missionário, para a glória do Senhor Jesus. Isso é tão lindo. Então, se nós tivemos que aprender isso, muitos de nós depois de adultos. Eu não, porque eu tive culto doméstico, então desde pequeno eu aprendi, eu fui preparado ministerialmente. Mas você vai poder preparar seus filhos a saberem falar de Jesus desde pequeno, porque onde eles vão receber essa ajuda? Porque nem todo cristão talvez tenha chamado para ser tempo integral na obra, no sentido financiado, mas todo cristão tem chamado sim para se envolver ministerialmente, para ganhar almas para Jesus, para cuidar daquelas almas. Todo cristão tem esse chamado, e você poderá investir nos seus filhos nesta área, para a glória do Senhor Jesus. Agora, outra coisa também que eu quero enfatizar é esse texto aqui. Que texto forte! Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9. Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional, mas que texto forte da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Eu acho muito impressionante essa frase. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Muitos de nós, minha casa tem isso, né? Lá na entrada tem uma placa lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, eu quero falar, eu gosto tanto daquele versículo 7, olha o que ele diz: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado,
né, no culto doméstico, sentado num círculo, enquanto estiver andando pelo caminho. Muitas vezes que nós estamos viajando, indo para um local, indo para uma praia, a gente aproveita, a gente canta no carro, a gente bate papo sobre as coisas de Deus, a gente decora versículos, a família toda fica decorando versículos enquanto está no carro. É tão melhor do que estar fofocando, falando mal da vida dos outros, não é verdade? Então, eu quero te encorajar. Olha, muito gostoso ensinar a palavra de Deus em casa, para a glória do Senhor Jesus. Agora, como eu disse, uma família bem-sucedida não é fruto do acaso. É um trabalho proposital, bem planejado, sério, de ensino da palavra, da prática da palavra, da vivência da palavra, de acima de tudo ser apaixonado por Jesus, de esperar na graça de Deus. Não é pelos nossos esforços somente, irmãos. Se nós dependermos de nós, pensando, não, eu vou garantir isso, nós estamos fritos. Nós precisamos depender dele, da graça dele, mas nós temos que cooperar com ele, porque ele que nos ensinou que se nós quisermos filhos que vão seguir o Senhor, nós temos que levar a sério. Agora, não aceite a desculpa, eu não tenho tempo para ter culto doméstico. Não, essa desculpa, com todo carinho, é muito esfarrapada, porque você vai ter tempo para as coisas que você crê que são importantes. Se for prioridade, você vai arrumar uma maneira de praticar o culto doméstico. Se não for prioridade, aí você vai, claro, acabar sucumbindo a desculpas esfarrapadas. Deixa eu lhe lembrar uma coisa: milhares de pessoas que não são tempo integral na obra já estão praticando o culto doméstico e tendo muito sucesso com isso. Não tenha razão nenhuma porque você não possa também praticar o culto doméstico. Eu lhe pergunto: você está praticando o culto doméstico em casa? Olha como isso faz a diferença. Olha como isso ajuda a fazer a diferença. Olha, vale a pena investir tempo de qualidade na sua família. Seu maior tesouro aqui na terra é a sua família. Seu maior tesouro aqui na terra é a sua família. Agora eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência da minha família, tá? Então, nesse momento, nós vamos apagar essas luzes e tudo, e nós vamos assistir só um pouquinho a nossa experiência, tá? Em nome de Jesus. Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante porque nós estamos obedecendo a Deus, que a Bíblia mesmo nos fala que nós devemos ensinar, falando para os nossos filhos em todo o tempo. Então, quando nós tiramos um momento para nós realmente cultuarmos o Senhor, para nós aprendermos acerca daquele que nós falamos que é o nosso Senhor, o dono das nossas vidas, nós estamos para as crianças o valor que tem na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus. E também eu acho que como família traz uma união, porque você está, a família toda, né, tirando um tempo, um momento para realmente aprender mais e mais da palavra de Deus, para falar sobre aquele assunto, para fazer uma aplicação prática diária, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, poxa, mas a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. Mas nós vemos que através do estudo da palavra, da Bíblia, nós vemos que ela é muito prática, é para hoje. Então, através das histórias da Bíblia, nós realmente colocamos em prática nas nossas vidas e nós vemos a união que nos traz, né? As brincadeiras, as risadas, as descontrações, às vezes perguntas, né, que aparecem totalmente surpreendente, né? Ou até mesmo quando as crianças dão respostas que muitas vezes nós nem pensávamos sobre aquele assunto e aí elas, né, têm aquela saída, né, tem aquela solução, nos mostra como elas estão vendo a palavra de Deus, como elas estão aplicando na vida delas. Então é um momento muito especial, né? Eu vejo que quando a gente estuda uma história da palavra de Deus, nós vemos que durante o decorrer da semana ou até dias depois, a gente vê que eles colocam em prática aquilo que nós estudamos. Sobre amor, sobre respeito, né? Assim, sempre tem algo para a gente colocar em prática. Eu vejo muito assim, que a Bíblia, ela é algo prático. Não é algo que Deus está lá e nós estamos aqui, né? Deus escreveu esse livro tão precioso para nós colocarmos em prática. No culto doméstico é muito bom que a gente aprende muitas coisas. Também a gente aprende coisas que a gente já sabe, só que ajuda a gente a lembrar de todas as coisas que na Bíblia, que
é muito boa para nossa vida, que ajuda a gente assim crescer com Deus e é muito legal. Eu acho que a parte que eu mais gosto do culto doméstico é quando nós podemos louvar a Deus e cantar e também dançar para Deus, e é muito legal. Olha, eu quero assim encorajar mesmo. Eu sei que não é fácil, porque a nossa vida é uma vida muito corrida. Nós temos muitos afazeres e muitas coisas vão tentar competir com o culto doméstico. Então, primeiro, eu acho que nós temos que ter determinação. Determinar que nós, a nossa família, como família, vamos estudar a palavra de Deus, vamos aprender mais acerca das coisas de Deus e realmente procurar praticar. Colocando em prática, né? Realmente o pai, se o pai não estiver presente, a mãe, mas chamando os filhos, vamos fazer o culto doméstico, às vezes mesmo cansado ou não, mas eu acho que isso nós passamos valores para os nossos filhos. Eles vão ver o que realmente tem valor na nossa vida, né? Então eles vão saber que aquilo é importante e praticar. E mesmo quando a gente não faz, vamos supor que hoje nós esquecemos de fazer ou por algumas circunstâncias não fizemos, mas não desistir, perseverar e no próximo dia não, nós vamos fazer, porque tudo é uma questão de hábito. Quando a gente tem o hábito, aquilo se torna algo natural. Então, assim, eu acho que tem que ser prioridade mesmo. E eu tenho certeza que se você fizer, você vai ver uma diferença na sua vida. Queria só realmente desafiar cada um de vocês a fazerem por uma semana e ver que diferença vai acontecer na sua família com o culto doméstico. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. E isto é só o começo. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e Aleluia. Obrigado. Aleluia. Na realidade, o culto doméstico para nós é sempre uma diversão muito legal. Nós sempre, quando eu falo, vamos ter o nosso culto doméstico, as crianças falam, jóia, eles gostam tanto, porque sempre é um momento assim muito agradável, muito gostoso na presença de Deus. Eu gostaria nesse momento de compartilhar com vocês algumas dicas para um culto doméstico bem sucedido, tá certo? Então, veja bem essas dicas que vão lhe ajudar a ter um culto doméstico bem sucedido. Primeiro, tem que definir local e hora. Se você só fala, não, vamos ver qual hora que vai dar certo, você acaba, talvez não tendo tempo para essa prioridade tão importante. Por exemplo, a nossa família, porque alguns estudam durante o horário do almoço, estão na escola, só volta 3 horas da tarde, então almoço não dá. Café de manhã às vezes é muito cedo, porque alguns saem para a escola muito cedo, então eles tomam café, mas às vezes tem outros que estão dormindo, então não dá também de manhã. Então nós decidimos, olha, na hora da janta, eu acredito pessoalmente, irmãos, que toda família deve ter pelo menos uma refeição em que todos estão sentados ao redor da mesa, com a televisão desligada, com DVD desligado, com CD desligado, e a família sentada ao redor da mesa. Nós sempre temos esse costume, a nossa janta é muito importante para nós. Então nós sentamos ao redor da mesa, seguramos as mãos, oramos agradecendo a Deus pela comida. Sempre é
um membro da família diferente que vai orar, agradecendo a Deus pela comida. Comemos e conversamos sobre o dia deles na escola e tal, e aquela comunhão tão deliciosa na família enquanto nós comemos. Depois nós temos o culto doméstico, daquele jeito que você viu. Culto doméstico, sentamos, dançamos, cantamos, brincamos, eu toco violão, eles vão dançando, e é muito divertido. Estudamos a Bíblia juntos, às vezes a gente pega historinhas, e depois a gente oramos juntos. Normalmente é daquele jeito, todos ajoelhados, e começamos com o mais novo, que é o Daniel, depois o David, depois a Priscila, depois a Andréia, depois eu. Eu aprendi assim com meu pai, porque desde pequeno foi assim. Eu era o caçula e eu era sempre o primeiro para orar, né? Então, eu era o primeiro para orar, orava todos os 5 filhos, depois orava minha mãe, depois orava meu pai. Então, assim que eu estou praticando também, pela graça de Deus. Agora eu sou o último para orar, né? O último para orar. A Bíblia mesmo fala que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Mas está sendo tão gostoso, está sendo tão agradável. E nós procuramos ser fiéis, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é importante definir local e hora para o culto doméstico. Outra dica: o pai é o líder, tá? Então eu falo agora principalmente para aqueles pais cristãos, prestem atenção. Os pais muitas vezes falam assim: não, minha família tem que mostrar mais respeito por mim, eu não sou o líder do lar, eu não quero ser autoritário, mas eu acho que tem que me respeitar como líder, como o sacerdote espiritual da família. Amém, pai. Mas como tal, você tem que assumir essa liderança com todo o carinho. Você, pai, que tem que ser aquele para garantir que vai ter o culto doméstico mesmo, para garantir que, olha, por exemplo, nossa família, ontem o David estava celebrando o aniversário dele com alguns amiguinhos dele. Quando finalmente todos foram embora, já estava um pouco tarde. Mas normalmente o culto doméstico é quando? Na hora da janta. Mas tinha muita gente lá. Então depois que eles foram, eu falei para a família, nós não tivemos culto doméstico ainda hoje, então vamos lá. Aí nós subimos lá para o quarto, e foi muito divertido, tocando violão, cantando, tendo culto doméstico. Então o pai tem que garantir, né? Não deu hoje, mas amanhã vai dar, e vamos ser sérios, vamos perseverar, tá certo? Agora, vamos supor que o seu marido não seja cristão ainda. Então, irmã, com respeito e submissão ao seu marido, você pode perguntá-lo: amor, você não importa que eu tenha um culto doméstico aqui com as crianças? Você está convidado também, amor, convida seu marido, quem sabe que ele vai ser tocado lá pelas orações dos seus filhos, né? Em nome de Jesus. Talvez você seja um jovem, ninguém na sua família é cristão. De repente, se você oferecer para sua mãe, para o seu pai: vamos ter um culto doméstico, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar. Se você for com humildade e respeito para com seus pais, quem sabe que até através do culto doméstico você vai ganhar sua família para Jesus. Então eu gostaria de encorajar isso. A terceira dica que eu quero dar é que o casal, mesmo sem filhos, né? Você não tem filhos ainda, mas deve ter o culto doméstico. Vai orando, vai cantando, vai louvando ao Senhor, né? O Fabrício, a esposa dele está grávida, pode ministrar, né? na criança, né? Quantas vezes eu orava para meus filhos, eles ainda dentro do útero da mãe, orando, cantando para eles, né? Eu cantava muito para eles, ministrando na vida deles, e depois que nasceram também, eu não parei de ministrar, continuo fazendo isso, pela misericórdia, pela graça de Deus. Outra dica: ministre as histórias bíblicas de uma maneira atrativa para cada idade. Vocês viram aí no filme eu usando a Bíblia, mas muitas vezes eu uso também livros evangélicos com páginas coloridas. Nós usamos DVDs, histórias bíblicas, DVD. Nós fazemos teatro, especialmente quando eram menores, a gente fazia muito teatro, né? Então vai falar de Jonas, que foi engolido pela baleia, e a gente fala cada história, e tanto teatro lá em casa, para poder passar de uma forma criativa, dentro da faixa etária de cada criança, para eles poderem entender. Normalmente você tem que explicar de uma forma para o mais novo poder entender, e você tem que explicar para os mais velhos, para eles terem paciência, mas você também ajuda os mais velhos a colocar em prática, em detalhes na vida deles. Outra dica: não caia
em uma rotina, né? Seja criativo. Às vezes a gente fala assim: hoje não vai ter história bíblica, nós só vamos cantar e dançar e louvar a Deus. Aí eles dançam e cantam. Tem aquela, o Senhor tem muitos filhos, aquela música a gente canta, e eles gostam. Mão direita, braço direito, e dança, e pula, e cai, e pula, e tá. Oh, maravilha, isso é bom. O culto doméstico tem que ser assim, divertido. As coisas de Deus são boas. A Bíblia fala: seus mandamentos não são penosos. Jesus disse: o meu fardo é leve, né? Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. As coisas de Deus tem que ser assim, irmãos, cheio de alegria, né? Para a glória do Senhor Jesus. Garanta também que sempre haja uma aplicação prática. Depois da história bíblica nós fazemos perguntas: como que nós podemos colocar isso em prática? O que você aprendeu? É muito legal ver as respostas das crianças, e às vezes eles realmente têm uma criatividade impressionante como praticar aquela palavra. Outro segredo: memorize versículos juntos. Quando você esconde a palavra no coração do seu filho, olha, aquilo vai ter um efeito permanente, mesmo que ele esqueça os detalhes do versículo, mas as verdades, elas ficam imprimidas naquele coração tão susceptível, tão pronto a receber. Outro segredo: estimule participação, né? Então, por exemplo, eu me lembro, um dia eu estava tendo culto doméstico, eu falei sobre a importância de falar de Jesus para os outros, e eu expliquei para os meus filhos que um dos segredos principais de falar para Jesus para o outro é só você contar seu testemunho, igual o irmão João Neto e a irmã Socorro fizeram hoje aí. Só conta seu testemunho, conta o que Jesus fez. Aí eu pedi cada um dos três para contar como eles tinham entregue a vida a Jesus. Foi tão legal ouvir a história deles, como foi que eles entregaram a vida a Jesus e tudo. Isso é tão importante. Outra dica: mantenha a atmosfera do culto doméstico sempre leve e atraente. Às vezes tem que dar uns certos sermões sérios na sua família, não é verdade? Mas não reserve o culto doméstico para sermões mais sérios. Sermões mais sérios você vai fazer em outra hora. Culto doméstico você vai ensinar a palavra de uma forma muito atraente, para eles poderem gostar do culto doméstico sempre. Lembre-se, assim como na célula, o ambiente familiar e o culto doméstico deve sempre manter 3 atmosferas: atmosfera de alegria, atmosfera de amor e atmosfera de fé. Você vai vencer, meu filho, você vai dar a volta por cima. Declare palavras de fé sobre os seus filhos. Meus filhos são obedientes, meus filhos são uma bênção. Claro que eu disciplino, corrijo também, mas eu fico falando palavras de vitória sobre a vida deles e da minha esposa. Outra dica: a fidelidade e a constância são essenciais no culto doméstico. É muito fácil, se você for uma pessoa igual eu sou, muito ocupada, com muitas responsabilidades, você acabar não tendo tempo. Isso que o diabo quer que você pense. Não aceite essa mentira. Eu faço qualquer coisa, mas eu estou aprendendo a não abrir mão do culto doméstico. Então eu tenho uma regra comigo mesmo, que eu estou procurando, pela graça de Deus, ser bem fiel, é que pelo menos 5 dias da semana eu vou ter culto doméstico, pelo menos 5 dias da semana. Então nós estamos procurando ser fiel, e eu estou procurando ser fiel, e está sendo uma grande bênção. Não é preciso prolongar. Eu gosto dessa dica aqui, olha, culto doméstico não é para ser uma coisa comprida, mantenha ela curta, legal. Por quê? Porque amanhã você vai ter mais tempo para ministrar para os seus filhos. Então não precisa prolongar, não. Mantenha o culto curtinho, gostoso, atraente. Mas é importante sempre ter substância. Passa verdades da palavra que vão transformar a vida dos seus filhos e da sua esposa, do seu marido. Agora, essas últimas 3 dicas que eu vou dar, número 12, 13 e 14, são talvez das mais importantes, porque elas não abrangem somente o culto doméstico, mas a família em si. A família em si. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não for modelo para os seus filhos, não adianta ter culto doméstico, não é verdade? Porque seus filhos vão falar: papai e mamãe falam uma coisa, mas praticam outra. Isso aqui é só religião, e religião
seca, hipócrita, é o que vai vacinar seus filhos contra o verdadeiro evangelho. Então você tem que procurar ser modelo. Não é que você tem que ser perfeito, mas quando você falha, você tem que falar: papai falhou, me perdoe, eu vou procurar mudar. Aí é muito bonito. Então procura ser modelo para os seus filhos. Procure ser modelo. Isso é muito, muito importante. Tem uma vizinha que chegou, aliás, uma jovem que chegou para o pastor e falou assim: olha, a vizinha fez um buraco no muro que divide o nosso quintal do quintal deles, e ela fica olhando, porque do buraco, a janela da cozinha, que é bem grande, ela dá para ver tudo o que está acontecendo lá dentro da nossa casa, da cozinha de casa. E minha mãe ficou chateada com isso, porque não tem privacidade, aquela coisa. Só que esse pastor, que é amigo meu, quando essa jovem falou para ele isso, ele pensou e falou assim: olha, sabe que no certo sentido seria bom para todas as famílias estar sendo vigiadas, porque você talvez vai ter mais cuidado. Você sabia que Deus está vendo como você age dentro do seu lar, como você trata um ao outro? Deus está reparando, Deus está vendo. Por isso que, irmãos, você deve viver de tal forma que mesmo se tivesse um buraco lá, ou uma câmara secreta, você não passaria vergonha, porque você está agradando acima de tudo a Deus, que está sempre vendo e está sempre reparando a sua forma de ser um exemplo no seu lar. Um exemplo no seu lar. Outra dessas 3 últimas dicas, a segunda dessas 3 últimas dicas que eu quero enfatizar, porque elas são tão profundamente importantes, é o que a gente vem falando nas últimas semanas: a humildade diante de Deus, com arrependimento genuíno na vida dos pais. Se você tiver esse tipo de quebrantamento na presença de Deus, seus filhos vão ver: poxa, meu pai e minha mãe, eles levam a sério a vida com Deus. Eles não são só religiosos, não é uma coisa superficial ou falsa, é uma coisa verdadeira. Essa vida com Deus, ela realmente transforma vidas. Que coisa bonita, né? Por fim, irmãos, uma humildade não somente agora diante de Deus, mas um diante do outro. Se tiver humildade autêntica diante de Deus, o vertical vai gerar o horizontal, não tem jeito. A Bíblia fala que se você diz que ama a Deus, mas não mostra esse amor verdadeiro um pelo outro, você é mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê, se você nem ama seu irmão que você pode ver? A Bíblia diz. Então temos que ter humildade um diante de outro. Irmãos, imagine a hipocrisia e o mal-estar de uma família que brigam tão de mal um com o outro, mas secamente falam assim: vamos ter o culto doméstico assim mesmo. Como que vai fluir? Não vai fluir nada naquela casa, não é mesmo? Sabe o que tem que fazer? Não era nem para esperar o momento culto doméstico, mas já que esperou, faça assim: olha, antes de ter o culto doméstico, eu quero, como líder desse lar, dizer que eu que fui o mais errado, eu quero pedir perdão, quero dizer: me perdoe minha esposa, me perdoe meus filhos. Se humilhe, tenha uma família maravilhosa, peça perdão um do outro. Eu gostaria que você notasse esse texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Queridos, como tem sido triste às vezes jovens que falam com maior falta de respeito com os pais. A mãe fala: minha filha, me ajuda aqui a lavar a louça. Ah, mãe, de novo? Que horror! Uma jovem, ela devia respeitar sua mãe e seu pai. Às vezes a mãe fala para o filho: meu filho, vai jogar o lixo. Ah, não é minha vez, é a vez do fulano. Filhos que querem mandar nos pais. Às vezes o filho jovem, adolescente, trata a mãe como uma empregada doméstica. Está entendendo? É uma coisa feia isso. Olha, a Bíblia fala: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos, diga todos, humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha esse outro versículo:
1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele possa te exaltar. Eu já falei isso aqui recentemente. Deus quer te exaltar, Ele não quer te humilhar, Ele quer te exaltar, mas para Ele poder fazer isso, é necessário que você se humilhe. Interessante que eu já falei isso, mas vale a pena falar de novo. Nenhum lugar na Bíblia diz que é para você pedir a Deus humildade. Essa oração Ele simplesmente não vai responder. Sabe por quê? É ordem e responsabilidade para você, é sua responsabilidade. A ordem de Deus para você é responsabilidade sua e somente sua. Você que tem que se humilhar. Você que tem que escolher a se humilhar. Diga, escolher a se humilhar. Olha para o seu vizinho e fala assim para ele: humilhai-vos. Agora olha para as pontas assim, o dedo, fala assim: humilhai-vos. Agora, como? Eu quero dar umas coisas bem práticas aqui antes de encerrar essa mensagem. Como escolher a se humilhar? Como fazer isso? Talvez você diga: pastor Eibe, eu quero me escolher me humilhar. O que eu faço para me humilhar? Tem algumas dicas muito práticas. Por exemplo, uma das formas que você poderá escolher a se humilhar é escolhendo a negar-se a si mesmo. A Bíblia fala que a pessoa deve crucificar seu ego para servir o próximo. Às vezes em casa são coisinhas pequenas. Eu já notei o tanto que minha esposa é muito espiritual. Ela tem aquele jeito amoroso, aquele jeito extrovertido, ela ri, ela brinca, mas na realidade ela tem uma profundidade espiritual impressionante que me impacta. E às vezes você vê a espiritualidade da pessoa, não é nas coisas grandes somente, é nas coisas pequenas. Eu já notei em casa, por exemplo, vamos supor que por alguma razão, normalmente ela faz mais, mas por alguma razão só tem 5 pedaços de carne lá, aquele filé bem gostoso, né? E sempre ela fala assim: olha, o maior pedaço, ela fala para as crianças, né? O melhor pedaço é do papai. Ela é muito ungida, irmãos, muito dirigida por Deus. Mas deixa eu explicar mais aqui. Aí, vamos supor, então tem mais 4, né? Para ela e os 3 filhos, não é mesmo? Aí 1 em cada prato. Aí de repente um dos meus filhos comeu já o dele e está com fome, quer mais, né? Carne, não quer só comer as outras comidas, quer mais um pedaço de filé. Mamãe, eu queria mais um pedaço. Sabe o que eu já vi ela fez tantas vezes? Esse tipo de situação, vez após vez eu vejo, tanto para comigo, como para com as crianças, como para qualquer um. Ela sempre nega a si mesma. Eu sei que ela quer, que ela está querendo, estava reservando, estava esperando com carinho comer aquele filé, mas ela fala: meu filho, você pode comer o meu, não tem problema. Ela abre mão tão rapidamente, ela nega-se a si mesma. Isso são nas coisas pequenas que às vezes você vê se alguém tem humildade de verdade, sabe, queridos? Humildade não é você viver tudo maltratado, né? Com roupa rasgada, né? Não, humildade é você negar-se a si mesmo para servir seu irmão, para abrir mão dos seus direitos para ajudar o outro, abrir mão dos seus direitos para abençoar o outro. Outra forma de escolher a se humilhar, a humilhar-se a si mesmo, é escolher ser duro com você mesmo e compreensível com os outros, tá? O que eu quero dizer com isso? Veja bem, muitas vezes nós somos o contrário, já notou? Por exemplo, nós somos muito duros com os outros, né? Poxa, aquele irmão de novo atrasou. Toda vez que a gente marca um encontro, ele atrasa, ele é o último que chega sempre na célula. Olha esse irmão, meu Deus do céu. E a gente, dentro do nosso coração, muitas vezes somos duros com os outros, mas nós não lembramos que talvez ele tenha boas razões. Talvez o pneu do carro dele furou, talvez a mãe dele ficou doente. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós somos duros assim mesmo. E nós somos muito compreensivos com nós mesmos. Quando nós falhamos, não é mesmo? Não, eu sei, eu tenho um monte de boas razões aqui, porque que eu atrasei, tal, não é mesmo? Nós somos muito compreensíveis com nós mesmos. A nossa tendência natural é assim, e sermos duros com os outros.
Humildade, sabe o que é? É justamente o contrário. É sermos bem duros com nós mesmos. Qualquer falha eu estou lá me humilhando. Me perdoe, eu pisei na bola, perdoe. Eu assumo a culpa. Duro com nós mesmos, mas bem compreensível com os outros. A gente dá desconto, entende? Não, querido, o que é isso? A gente tem que ser compreensível com os outros. De coração, não só de boca para fora, mas de coração ser compreensível com os outros, as falhas dos outros, procurar sempre acreditar o melhor, procurar sempre acreditar que aquela pessoa não fez de propósito, qualquer erro, você está entendendo? Isto é uma forma prática de você obedecer ao mandamento de Deus: humilhai-vos. Outra forma prática é de você ser o primeiro para sempre ir atrás e pedir perdão, e perdoar, e consertar. Isso não é sempre fácil, especialmente quando o sangue está quente. Você sabe que você quase não teve falha nenhuma nessa história, o outro que teve, não, eu vou deixar ele correr atrás para pedir perdão. Não, olha, eu e minha esposa, antes de casarmos, nós fizemos um trato. Olha, quem é mais espiritual é o primeiro para pedir perdão. Então vamos ver quem que vai conseguir pedir perdão primeiro. Qualquer faíscazinha, qualquer coisa que sai, às vezes é difícil crucificar o ego e chegar lá e falar: me perdoe, eu que fui errado. Às vezes o cônjuge também está muito machucado, então fala assim: você foi errado mesmo, porque isso. E aí, o que você vai fazer? Olha, eu estava pedindo perdão, me humilhando, e você quer me massacrar? Também eu vou falar dos seus erros agora. Não, sabe o que tem que fazer? Pois é, eu fui errado mesmo, me perdoe. Me perdoe. Sabe o que isso vai estimular? Quebrantamento na vida daquela pessoa, e ela também depois vai começar a pedir perdão. Esse é o segredo. Você quer ter humildade de verdade? Seja o primeiro para perdoar, seja o primeiro para pedir perdão, seja o primeiro para correr atrás e consertar. Isso que é humildade de verdade. Outro dia, eu acho que uns 4 dias atrás talvez, minha esposa falou assim para mim: amor, você já notou quantas vezes em casa a gente fica falando eu te amo? São muitas vezes. Eu falei: é verdade. Mas é porque é tão gostoso, né, amor? Ela falou: é verdade. Porque toda hora nós falamos eu te amo. Eu te amo mais. Não, eu que te amo mais. Não, eu que te amo. Aleluia. É tão gostoso. Irmãos, é uma coisa natural. Sabe por quê? Porque esse amor é protegido. Qualquer coisinha, nós temos aprendido esse segredo aqui, olha. Claro que eu tenho muito para aprender e crescer, irmãos, mas tem sido tão gostoso praticar isso na prática com meus filhos. Quantas vezes eu peço perdão para eles, para minha esposa. Exemplos bem práticos que já aconteceram assim, como eu vou falar esse exemplo. Às vezes eu estou com pressa, não podemos atrasar para a reunião, amor, vamos, amor. Mas espera aí, tal, no espelho lá, ainda tem mais um retoque, né? Você sabe, mulheres, né? Então, amor rápido, amor, não gritei, não falei palavrão, mas eu falei talvez de uma forma áspera com ela, né? Então, depois que ela entra no carro, eu me toco e eu falo: amor, me perdoe que eu não falei com mais amor com você. Ela falou: não, amor, eu que peço perdão que eu atrasei, mas aleluia, eu te amo, me perdoe, aleluia. Como é gostoso, sabe? Irmãos, é muito gostoso essa vida. Eu vou te falar, se a pessoa soubesse os frutos poderosos que tem num relacionamento, você escolher se humilhar, ficar pedindo perdão, acreditar o melhor. Eu quero te desafiar a viver assim, pela graça de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Feche os seus olhos, declare essas palavras de fé com muita autoridade. Diga assim: em nome de Jesus. Pode dizer em voz alta mesmo: em nome de Jesus. Com a ajuda do Senhor Jesus, eu vou colocar em prática os princípios de amor, de humildade, do culto doméstico, do ensinar a palavra, a minha vida
e a minha família pertencem a Deus, e eu declaro que eu servirei ao Senhor, mas não somente eu servirei a Ele, mas a minha casa toda, nós serviremos ao Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero te desafiar, queridos. Se você ainda não está tendo fielmente culto doméstico, decida que a partir de hoje, ou a partir de amanhã, dependendo como você quer começar, mas pelo menos amanhã, o ideal seria hoje, você vai dizer: olha, pelo menos 5 dias por semana nós vamos ser fiel, e nós vamos ser fiéis, e nós vamos realmente praticar o culto doméstico na nossa casa. Você recebe esse desafio em nome de Jesus? Amém.